Queridos amigos, irmãos e irmãs, que nesse momento, mais uma vez, nos agraciam com o seu carinho para permitirem que possamos estar juntos, uma vez mais, a conversar a respeito dos ensinamentos da nossa doutrina espírita. Vamos silenciar por um momento nossas dificuldades e problemas e vamos meditar em Deus. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto. Vamos buscar a nossa conexão amorosa com a espiritualidade amiga de paz e amor. Que esses ceareiros de luz que lavoureiam em nome do Mestre Jesus, nosso irmão maior, que eles possam nos envolver, nos apacentar angústias e aflições. E que na noite de hoje, em que nos encontramos mais uma vez, em nome do Divino Pai, que possamos refletir sobre os ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram através da mediunidade, ensinamentos esses que foram compilados pelo mestre Allan Kardec, que nos legou a doutrina espírita como um cabedal de conhecimentos para a luz e para a evolução espiritual. Que os ceareiros amigos, que os Mestre Jesus possam nos envolver em sua sintonia de paz e de amor. Queridos amigos, queridas amigas, foi-nos trazido o convite para que nós reflexionássemos um pouco acerca da visão espírita da família. Temos vivido nesses tempos que atravessamos um enfraquecimento das famílias. Na verdade, quando falamos em enfraquecimento das famílias, estamos certamente querendo perceber, enfim, vemos que isso é um fruto do enfraquecimento dos laços entre as criaturas humanas. Vivemos um tempo de dispersão, vivemos um tempo em que as pessoas cada vez mais procuram estar sozinhas e, em sua solidão, preferem viver as suas vontades, as suas verdades, e em nome delas rompem os laços com aqueles que deveriam se manter ligados para o processo evolutivo. Então, uma das consequências desse momento que nós atravessamos de desfazimento de laços, de desfazimento de virtudes, um dos efeitos disso tudo é o enfraquecimento dos laços familiares. É uma das consequências mais profundas disso, é exatamente o rompimento e o enfraquecimento dos laços de família. Nós vamos perceber que à medida que o mundo, no seu conceito do mundo de família, aumentam os casos de abandono parental, de pais e até de mães que abandonam seus filhos,
aumentam os casos de separação, diminuem os casos de casamento, aumentam os casos de famílias sem uma estrutura suficiente para cumprir as suas tarefas primeiras. É importante que a gente traga ou recorde esse conceito maior de família que a doutrina espírita nos traz. E um dos primeiros conceitos, quando nós vamos pensar a família sob o ponto de vista espírita, é que a família é uma criação divina, é uma instituição divina. Então, ela é anterior às leis humanas. Hoje nós temos as leis que definem o que é a família, o que não é, quais são os seus elementos, mas a família é, sobretudo, numa visão espiritual, é uma criação divina. É uma das mais elevadas expressões do amor de Deus, pois nela os espíritos vão encontrar um campo ideal para o progresso moral. Sabemos que somos todos espíritos em processo de evolução. Entretanto, nós vamos encontrar na família condições especiais para que esse processo de evolução se estabeleça e se amplie. Deus permite que os espíritos se agrupem temporariamente no lar, em lares, em famílias, materialmente falando, para cumprir compromissos, para reparar faltas de existências anteriores e desenvolver virtudes. Então, nós vamos perceber que, à luz do Espiritismo, não há acaso na constituição de nenhum núcleo familiar. Cada reencontro, cada afinidade, cada conflito, inclusive, que nós vamos encontrar nos núcleos familiares, tem um sentido, uma causa, um propósito educativo e evolutivo, de proporcionar aprendizado e evolução, e que encontra as suas bases na lei de causa e efeito, que, por sua vez, nós vamos encontrar suas causas lá em existências anteriores. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, iria nos lembrar aí de um argumento que muitas vezes o Espiritismo era atacado quando fazia essa diferenciação entre famílias espirituais e famílias materiais. Enfim, a questão da reencarnação também, que a ideia de reencarnação desfazeria, destruiria o conceito de família. E Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 18, vai nos contrapor isso, dizendo que os laços de família não só não se rompem com a reencarnação, como eles vão se fortalecer e vão se apertar ainda mais com a questão da reencarnação, porque nós vamos ter o conceito de família material e de família espiritual. A nossa verdadeira família é o conjunto dos espíritos do mundo, dos espíritos encarnados em progresso espiritual, mas nós vamos ter o conceito de família espiritual, que são aquelas criaturas com as quais nós nos afinizamos pelos laços de afeto e que continuamos afinizados ao longo das existências e vamos construindo
muitas vezes aumentando essa família. E esses laços não se desfazem com a morte do corpo físico, pelo contrário, eles continuam em posteriores existências, ainda que nós não estejamos convivendo naquele momento em uma mesma família material. Porque numa mesma família material, uma família do mundo, de pais, filhos, irmãos, primos, pais, avós, nós muitas vezes vamos estar convivendo com membros que ainda, pelo menos, quem talvez no futuro, ou sejam, mas que naquele momento talvez não façam parte da nossa família espiritual, mas são criaturas que os propósitos e os mecanismos da evolução espiritual nos colocam no mesmo ambiente material de convivência, a fim de que esta convivência entre nós possa resgatar equívocos do passado, possa desenvolver e lapidar virtudes nossas que precisam ser melhor trabalhadas. Então, nós temos que o lar, e este é o segundo conceito espírita que nós precisamos trazer, o lar é uma oficina de progresso, né, do progresso espiritual. O lar é uma pequena célula do mundo espiritual encarnado. É uma oficina, é um ateliê, né, um núcleo de trabalho onde se modelam almas, onde se modelam espíritos, como o artista que molda o barro e que faz vasos, que faz ânforas. A família, o lar, é esta célula, é esse ateliê, esse local onde as almas, pelo atrito entre si, pela ação recíproca, são modeladas para o aprimoramento e evolução. É no lar, no ambiente da família material, que o espírito vai encontrar as oportunidades mais desafiadoras, mas também as mais sublimes, para o exercício de virtudes, paciência, perdão, abnegação, o amor, principalmente o amor, essa quintessência das virtudes. Quando no lar nós conseguimos construir a ambientação para o florescimento do evangelho, quando o evangelho ele é vivido no lar, pelo exercício da prece, pelo estudo, pela conversa fraternal de conceitos cristãos, de conceitos evangélicos, espíritas, cada vez mais raro disso acontecer nesses tempos em que vivemos, diante de gerações novas, muitas vezes desinteressadas pela espiritualidade, pelos conceitos de religião, perdidos e influenciados pelo que algoritmos trazem em seus aparelhos celulares, mas quando nós, e se nós conseguirmos desenvolver o evangelho de maneira vívida e concreta em nossos lares, esse nosso lar vai se transformar num verdadeiro santuário de luz e de renovação moral das criaturas. Aí nós vamos recordar lá do Emmanuel, no Pensamento e Vida, lá no livrinho aquele, né? A família é um laboratório de Deus onde se lapidam os sentimentos, como o joalheiro lapida a pedra bruta. Um terceiro conceito, quando nós estamos falando de a família na visão do Espiritismo, é o componente da reencarnação.
que promove os reencontros familiares. A reencarnação está na base, é um princípio que explica com uma profundidade que o mundo material não tem, não traz, não consigna, não acolhe. É um conceito fundamental para entendermos a profundidade dos laços familiares. Pelo Espiritismo, sabemos que espíritos que já conviveram em outras existências retornam juntos para reparar desavenças, para solidificar afetos e para aprender novas lições. É o que fazemos todos nós inseridos dentro de uma família. O amor, então, entre pais e filhos pode ser o reencontro, né, de antigos laços de ternura, de afeto. Eventualmente, num lar, pais e filhos são membros de uma mesma família espiritual que se reencontram. E a partir dali, retomam laços de amor de existências anteriores. Enquanto que muitas vezes também nós vamos encontrar na figura de pais e filhos a oportunidade de, em um mesmo lar material, reencontrarem-se espíritos que foram inimigos e são reciprocamente devedores de existências anteriores. E aí nós temos essas desarmonias de outras existências que têm no reencontro, na reencarnação, dentro de um mesmo núcleo familiar, a oportunidade de serem reparadas. Por isso que a família é um conceito fundamental dentro do mecanismo de evolução e crescimento dos espíritos. Então, nós vamos entender que nada é por acaso nas famílias do mundo. O filho difícil, aquele parente mais distante, um casamento mais conturbado. Tudo isso é escola, tudo isso é aprendizado. É um campo de reajuste, é uma possibilidade de crescimento que só o núcleo familiar é capaz de proporcionar. Lá na questão 774 do Livro dos Espíritos, Kardec vai nos recordar: os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis porque os laços de família são leis da natureza. Um outro conceito que rapidamente queremos trazer é o da pedagogia do amor e do perdão. Porque a família, nesse paradigma, ela é uma escola de amor. É nela que o espírito aprende a amar do modo mais puro e desinteressado. O amor familiar é o primeiro degrau que o espírito galga para desenvolver o amor universal. Aprendendo o espírito no seio da sua família, aprendendo a amar aqueles que estão fisicamente mais próximos, sejam eles afetos ou desafetos, mas membros daquela família e, de uma certa maneira, coagidos à convivência, aprendendo a amar aqueles que estão mais próximos, ele aprenderá, se preparará para aprender a amar a todos. Eu amo aquele que eu conheço e, a partir desse amor, eu crio capacidades, eu desenvolvo habilidades para também amar aqueles que eu não conheço, que eu vou encontrar no meu ambiente de trabalho, que eu vou encontrar na convivência social. E desta maneira
esse amor se espalhando, se consolidando no meio social, nós vamos tendo a evolução e a melhoria de toda a sociedade. Então, os conflitos domésticos, nesse ponto de vista, dessa questão da pedagogia, essa visão pedagógica da família, conflitos domésticos não devem ser entendidos como uma punição ou uma desgraça, ou como castigos que Deus tenha trazido para nós. Ah, eu mereço ter uma família, devo merecer ter uma família assim. Não, os conflitos, eles por si só, são convites à nossa regeneração interior. São convites ao crescimento e à transformação. E aqui a gente vai trazer o conceito do perdão dentro do lar, que é uma das formas mais elevadas de caridade. O verdadeiro laço de família, dizia Kardec, não é o da consanguinidade, mas sim o da simpatia e da comunhão de pensamentos que prendem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Outro conceito importante, que é consequente disso que acabamos de falar, é que a família, ela deve ser vista, quando encarada do ponto de vista espírita, como um campo de provas e expiações. A vida em família é sim um campo de provas, né, onde o espírito vai enfrentar limites e vai desenvolver, através dessas provas, desses conflitos, desses atritos, a virtude da convivência com aqueles que me são diferentes. A convivência com aqueles que não pensam como eu, aqueles que não concordam em tudo comigo, mas apesar disso eu preciso conviver com eles. O convívio com o diferente. As diferenças de temperamento, os choques de ideias que a gente viu aí, e ainda acontecem, né? Mas já foram, acho que, ainda mais complicados aí, às vezes, por questões políticas, né? Questão de futebol, questões ideológicas, as dificuldades financeiras hoje, né? Isso sim, muito presente nas famílias nos dias de hoje, as doenças também, né? Os sofrimentos de que cada família atravessa, sim, são todos instrumentos pedagógicos da vida. São processos educativos daquelas almas. São processos coletivos de educação daquelas almas. Por isso que a gente diz que são instrumentos pedagógicos. São processos que fazem despertar, que fazem estimular virtudes, ou lapidam as que já existem, ou fazem despertar as virtudes entre os espíritos. Então, quando a gente vê famílias assim com histórias complexas, repletas de brigas, de coisas assim difíceis, pesadas, normalmente nós vamos encontrar ali a convivência de espíritos que estão num processo de reconciliação. E aí é muito importante a gente trabalhar nesses núcleos a questão da paciência e a tolerância recíprocas. Lá no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz vai falar muito, né, dessa questão das famílias que formam verdadeiros agrupamentos kármicos até, onde cada um vai desenvolver ali um papel que auxilia na reparação mútua de débitos passados. Outro conceito, rapidamente, né? A questão da família, da verdadeira família, né?
a questão da família espiritual. Os laços espirituais são os vínculos reais e imperecíveis entre os seres. Eles não estão sujeitos, não dependem, não se vinculam aos laços de sangue, de religião, ou a um tempo determinado em que aquelas criaturas conviveram. São laços espirituais. A verdadeira família é a família da alma, formada por espíritos afins, unidos pela sua sintonia de amor, pela sua sintonia de sentimentos, de ideais. Nós vamos recordar lá, né, Jesus dizendo, né, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ali Jesus fazia, né, ele dizia, aquele que pratica os meus ensinamentos é que são os meus verdadeiros irmãos, é a minha verdadeira família. Ali Jesus nos mostrava e instituía que a família espiritual é diferente da família material. A família espiritual, dizia Jesus, ela é composta por aqueles que fazem a vontade do Pai. Os laços espirituais, esses laços de afeto, de amor entre as criaturas, eles vão continuar após a desencarnação. E em novas existências, se somos merecedores, muitas vezes nós reencontraremos no mesmo núcleo familiar, ou às vezes em núcleos familiares próximos, mas que nos permitam a convivência de alguma forma, em algum momento da nossa nova existência material, nós vamos reencontrar esses espíritos afins a nós e que fazem parte da nossa família espiritual, e ali vamos ter a oportunidade de fortalecer esses laços também aqui no mundo material. Mas esses laços, eles realmente se mostram, se fortalecem e são mais visíveis enquanto estamos no mundo verdadeiro nosso, que é o mundo espiritual. Lá nós nos encontramos esses amores, esses afetos a que estamos ligados, e muitas vezes, mutuamente, nós nos ajudamos para o retorno ao plano terrestre numa nova encarnação, onde talvez nós vamos reencarnar em núcleos desajustados, mas talvez alguém da nossa família espiritual ou vai reencarnar naquele mesmo núcleo, ou vai reencarnar no núcleo próximo, para que nós possamos nos ajudar nesse processo difícil, às vezes, de convivência com outros espíritos com os quais não temos essa harmonia e que nos cumpre por laços de causa e efeito, de equívocos do passado, que nos cumpre reencontrar, nos reharmonizarmos e reajustarmos. Então, nós vamos ver, e aqui um outro conceito importante de família, sob o ponto de vista espírita, é que o conceito de família que o mundo nos traz, ele é extremamente ampliado sob o ponto de vista espírita. À medida que os espíritos vão evoluindo, esse sentimento de fraternidade deles vai também se consolidando e se ampliando. À medida que o espírito evolui, ele passa a reconhecer a todos os seres como irmãos de Deus e como irmãos seus, como irmãos em Deus e irmãos seus. Como não recordar aqui da figura de São Francisco de Assis, que chamava os animais de seus irmãos, que chamava a humanidade inteira de seus irmãos, e foi Jesus que nos trouxe esse conceito de que mesmo aquele que não está na nossa família de sangue, todo ser humano, todo filho de Deus é nosso irmão. Que a verdadeira família é uma família universal. E quanto mais evoluídos nós somos, mais somos capazes de compreender
a profundidade e a verdade desse conceito. Quanto mais nós vemos no mundo, às vezes, né, as brigas entre famílias, ou famílias que se reúnem para defender os seus interesses e, para tanto, prejudicam outras pessoas para que o seu nome, para que o seu patrimônio, para que os seus interesses sejam defendidos, esses espíritos ainda são espíritos bastante atrasados. É sinal de evolução quando nós entendemos que a nossa verdadeira família é o mundo e não apenas aqueles com os quais mantemos laços de sangue. A noção de família que começa sim no lar físico, quando nós trazemos o enfoque espírita, essa família que começou ali no lar físico, ela vai se expandir para a família espiritual, que é aquela né, das criaturas com as quais, independentemente de termos ou não laços físicos, nós temos uma afinidade de sentimentos, de amor, uma ligação profunda. Mas existe o terceiro estágio, que é a família universal. Eu acho que nós estamos tão longe desse terceiro estágio que às vezes nos é difícil de entender, de considerar família o estranho, de considerar família quem tem uma outra religião, de considerar família aquele que politicamente pensa diferente de mim, de considerar família aquele que torce para um outro time. Eu acho que no nosso atraso espiritual ainda estamos bastante distantes desse conceito, mas caminhamos para lá. De uma certa maneira, isso nos faz entender o quanto nos falta ainda caminhar e evoluir, porque quando o espírito compreende isso, a sua capacidade de amar, ela se expande tanto, ela transcende fronteiras, religiões, nacionalidades, ela se consolida nessa imensa fraternidade universal ensinada por Jesus. E aí nós vamos lembrar mais uma vez Emmanuel, agora no livro Vida e Sexo, ele vai dizer: o lar é o ponto de partida da humanidade. E a humanidade é a grande família do futuro. Então são conceitos que caminham uns para os outros. Rapidamente, mais um conceito, porque o tempo corre. A responsabilidade espiritual da paternidade e da maternidade. Embora nós todos no mundo material tenhamos uma certa noção acerca disso, na visão espírita se potencializa ainda mais o fato de que ser pai ou mãe, na visão espírita, é um mandato sagrado confiado por Deus. É uma tarefa, é uma missão confiada por Deus a nós. Não é apenas uma questão de gerar corpos físicos. Há o dever de orientar aqueles espíritos que chegam através de nós ao mundo material. É ter a noção de que a criança não é apenas uma decorrência material nossa. Na criança está um espírito milenar que está retornando ali sob os nossos cuidados para receber exemplos, orientação moral e principalmente amparo espiritual. Muitas vezes nós
vamos encontrar naquele filho que chega até alguma apatia nossa, talvez decorrente de existências anteriores. Mas isso não nos desincumbe, e justamente por isso que devemos trabalhar, nos focarmos nessa nossa missão de orientar. Ser pai, ser mãe não é um privilégio, é uma missão, é uma tarefa. O lar não é uma oficina de moldar corpos aos nossos interesses. O lar é uma oficina para se formar almas. Deus confiou aos pais a missão de fazer com que seus filhos evoluam. E esse é um dever pelo qual a gente certamente, pelas leis de causa e efeito, ali na frente vai responder. Temos ainda a questão do Evangelho no lar, rapidamente. A gente sabe da importância, né, tantas campanhas em relação ao Evangelho do lar, que é um recurso tão eficaz para harmonizar as vibrações da família, de botar a família sentada junto para conversar, como isso é difícil nos dias de hoje, em que as pessoas, mesmo dentro de um núcleo familiar, às vezes se comunicam por WhatsApp, estando às vezes na mesma sala até. Como é difícil sentar para conversar entre os encarnados. Mas, além desta conversa entre encarnados, é uma conversa sobre temas edificantes. É uma possibilidade de estudo e troca de ideias acerca dos ensinamentos evangélicos. E a coisa só melhora. É a oportunidade que nós temos de conviver com nossos espíritos protetores, que integram a nossa família espiritual. Então, o Evangelho no lar, a questão, né, da prece, de transformar a prece num hábito de todos, à medida que essa família vai se estruturando, aquele lar vai se transformando num verdadeiro pontinho de luz, assim, dentro, né, no mundo espiritual. Então, mais uma vez, né, a importância de nós reservarmos um momento para essa prática do Evangelho do Lar, que é uma prática muito simples, mas extremamente poderosa e que transforma o lar, né, numa espécie de extensão do trabalho dos espíritos junto a nós. Então, para encaminhar nossas conclusões, né, recordar o conceito de que a família, né, no ponto de vista espírita, ela é o primeiro degrau da família, né, da fraternidade universal. Temos a família de sangue, a família material, e essa família material de que estamos falando, ela é o primeiro estágio, é um estágio imperfeito, é um lugar onde nós vamos encontrar nem sempre a afinidade espiritual. A afinidade espiritual vai estar na nossa família espiritual, que é o segundo estágio. Mas não se trata de nós, digamos ali, aquele nosso irmão que está naquela família material, é alguém com o qual eu não tenho afinidade, com o qual eu sinto ódio, que eu estou num processo de reajuste. Não é um negócio de, naquela existência, eu conviver com ele, a partir dali eu nunca mais quero vê-lo. Não. Na família material, através de sucessivas encarnações, nós vamos transformar o desafeto em afeto.
e ali na frente, aquele que hoje é um espírito que tem a sua convivência obrigatória conosco por laços do passado, vai se transformar em um afeto nosso e vai integrar a nossa família espiritual. E assim sucessivamente, até chegarmos à fraternidade universal de São Francisco de Assis, que Jesus nos trouxe, de que todos, em relação à paternidade divina, todas as criaturas somos irmãos, todos os espíritos somos irmãos. Então, família é só o primeiro degrau rumo a essa fraternidade universal. Lembrar que é no lar que o espírito aprende a amar com sacrifício, a compreender, a transformar e melhorar as suas imperfeições. Os laços de sangue são uma moldura visível para o mundo, enquanto que os laços espirituais, que muitas vezes vão ser formados na família material, mas essa sim, né, esses laços espirituais, a família espiritual que é a essência invisível e eterna. E a ideia é que essa família espiritual, esses laços espirituais cresçam e se multipliquem. Quando a gente consegue compreender esse processo todo, nós vamos deixar de ver a família como um mero acaso biológico, como o mundo e as leis a veem. E vamos aprender a reconhecer a família como um compromisso sagrado para a evolução de todos os espíritos. Vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento ao mais alto e agradecer à espiritualidade amiga que nos acompanhou nesses momentos. Que possamos, mais uma vez, refletir sobre a profundidade dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que os espíritos amigos possam nos envolver com a sua paz, com a beleza do seu sentimento. Que cada vez mais possamos nos fortalecer e converter reajustes em laços de afeto que constituirão e ampliarão a nossa família espiritual. Que a paz do Mestre Jesus possa nos abraçar e nos envolver a todos, onde estivermos. Que assim seja. Muita paz a todos.